Bom, pessoal, na verdade nós tivemos 3 casos aqui apresentados, mais que uma discussão sobre cidade criativa, do ponto de vista conceitual, o que é mais, para mim, é muito mais interessante, quer dizer, requalificação de espaços através da cultura e de ações de economia criativa. A gente está com o tempo já um pouco adiantado, mas eu acho que valia a pena a gente, em vez da gente abrir um debate entre nós, abrir algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente... Vamos lá, tem uma lá. Diz seu nome aí antes para a gente. Eu sou o arquiteto e urbanista Leonardo Latavo. Eu tenho uma pergunta... não é tanto uma pergunta, é mais uma sugestão ou provocação para o secretário de Paraty, senhora Mauri. Eu acho que todo mundo aqui, né, já deve ter visto Paraty, conhecido, e não tem dúvida que o centro histórico é maravilhoso, é uma experiência quase espiritual estar lá, né? E eu já estive lá várias vezes, adoro, enfim. Até queria parabenizar a maneira como está sendo promovida Paraty e mantida, né? Então, quer dizer, acredito que seja um trabalho muito difícil, né? Manter uma cidade tão antiga nessas condições, enfim. Só isso já é um grande trabalho. Mas eu acredito também que acho que as pessoas vão concordar comigo, que a cidade que se desenvolveu ao redor de Paraty, a cidade contemporânea, ela não nos traz a mesma experiência engrandecedora. Amigo, deixa eu só para você, porque para a gente também poder circular, vamos... Não, já vou fechar. Fazer a sua sugestão. Então, acredito que seria interessante ter um olhar crítico em relação à cidade nova, tendo como experiência um espaço urbano que o centro histórico tão maravilhoso criou. Como é que a gente pode trazer essa experiência, essa qualidade urbana do centro histórico para ao redor da cidade contemporânea, e mostrar que, talvez, né, a impressão que fica quando você visita Paraty, que o passado é melhor do que o presente, que é melhor que o futuro. Então, como é que a gente pode inverter isso e criar um futuro ou um presente melhor para o que está em torno de Paraty também, que, afinal de contas, faz parte da experiência também. A primeira entrada em Paraty é pela cidade contemporânea e não pelo centro histórico. Na verdade, a discussão é interessante porque não se limita à questão de Paraty, né? Quer dizer assim, primeiro, são novos usos, o conflito entre certas atividades e o conflito local entre a geração de renda para a população local. Eu acho que vale a pena um comentário, se o Fajardo também puder fazer depois um comentário sobre isso. Vamos. Só puxar? Desculpe o seu nome? Leonardo. Interessantíssima a sua questão, sem dúvida nenhuma. Como o César disse, é um problema do mundo de hoje, não é? Mas como é que a gente busca encaminhar essas questões buscando a qualidade de vida para o morador? Obviamente, buscando um turismo de qualidade, porque a nossa única saída dentro de Paraty é o turismo. Como eu disse no início da minha palestra, Paraty é a única cidade totalmente tombada pelo IPHAN. Então, indústrias, nada, é o turismo realmente. Então, usar a imaginação dentro de um espaço que a natureza propiciou, não é? Entre o mar e a montanha, um espaço restrito, com todos os seus problemas sociais e econômicos dos dias de hoje. Mas, por exemplo, o plano diretor, quando o Paraty é tombado pela primeira vez a nível de Estado em 45, já logo em seguida o IPHAN, não é, se preocupa em puxar esse tombamento a nível do Brasil, a nível nacional. E algumas medidas teriam que ser feitas justamente, além de preservar
o patrimônio material, patrimônio imaterial e natural, ela precisava entender que ali vivem pessoas e que as pessoas ocupam as mais diferentes classes sociais, educação, enfim. Então, o plano diretor é um processo mais ou menos norteador do desenvolvimento. Agora, você não tem a lei de vida e morte das pessoas. Elas têm as suas condições sociais, econômicas, e vão se desenvolvendo. Agora, existe um plano diretor que limita ações. A preocupação é essa. Então, com a criação do grupo gestor, hoje, no grupo gestor, tem representantes de todas as entidades da comunidade, enfim, das organizações sociais, e nós continuamos com as reuniões, que o Ministério já saiu de Paraty há quase 2 anos, e nós continuamos regularmente com as reuniões e discutindo esses problemas. Se eu meter meu bedelho nessa história, assim, eu não conheço muito pouco de Paraty, mas o Sebrae sempre acaba batendo em tudo. Ele é parceiro, né? Incondicional em Paraty. Invertendo essa história, bateu para a gente uma baita atenção na questão do turismo, o uso de saveiros, né? Aqueles saveiros de fim de semana. E é uma encrenca, né? Quer dizer assim, porque quem opera aquilo, que às vezes aquilo é renda para o morador, mas ao mesmo tempo é um turismo que degrada a atividade turística. Aí como é que você negocia esse troço? Isso acontece em vários lugares pelo Brasil afora. Como é que você negocia, como é que você qualifica, como é que você faz a transição? Porque as pessoas vivem hoje, né? Não vivem daqui a 100 anos. E isso é complicado. E aí é difícil mesmo. É dificílimo, é um problema que está, por exemplo, a justiça, nós procuramos isto. Nós temos as embarcações tradicionais, não é? Nós tínhamos aqueles barzinhos das ilhas, Paraty tem 360 praias, 65 ilhas, e o caiçara, que ainda mantém as suas tradições, vive no seu local, ele sobrevivia do seu barzinho, da sua comidinha caseira. E o saveiro está matando isso. Fizemos uma ação, só que a justiça, a juíza, entendeu no direito de ir e vir e não permitiu. Eu gostaria de agradecer a presença da Isabelle Cury, do IFAM, que há 30 anos trabalha em Paraty e tem uma ação impressionante na candidatura de Paraty, na vida mesmo. Ela, assim, é a nossa consultora eterna. Eu gostaria só de fazer uma intervenção em relação à fala dele. Porque a gente sempre cuidou do urbanismo, né? E a gente sempre cuidou da cidade com normativas. Então, como o professor Mauri falou, a gente, assim, Paraty sempre teve plano diretor desde a década de 70. Existe uma vasta legislação de proteção, mas eu acho que assim, a ideia que o Fajardo traz para a gente hoje, como inovação, seria intervenção na cidade, né? São medidas de intervenção, de requalificação do espaço urbano, que eu acho que necessitam. Porque se você pensar Paraty, até assim, a gente fala muito, as normas de Paraty conseguiram preservar a relação da cidade histórica com as montanhas. Você não tem prédio, não tem arranha-céus que rompam aquela beleza que é a ligação da cidade histórica com a natureza envolvente. Agora, o que eu acho que a qualidade do espaço urbano que se formou é que realmente precisa de intervenções. Você vê assim, até normas que a gente hoje pensa sempre em manter no entorno do bairro histórico, telhados com telha cerâmica e não utilizar aquelas lajes, né, que massificam a cidade, né? Então, são normas de desenho urbano e medidas de requalificação urbana que eu acho que hoje a arquitetura, o urbanismo no Brasil precisam dar sequência. Né? Obrigado, Isabel. O Fajardo queria... Se eu pudesse também... eu acho que a pergunta é muito importante, eu acho que é fundamental. Eu vou repetir aqui, eu acho que a gente devia fazer uma Rio +20 só sobre cidades, porque eu acho que a discussão de sustentabilidade do meio ambiente, ela hoje passa totalmente pela questão dos processos de urbanização, e que no caso brasileiro chama atenção e preocupa se a gente olhar para o nosso, vamos dizer, para o nosso futuro de
curto e médio prazo. Na medida que a gente, para estimular o setor econômico, reduz drasticamente o IPI da indústria, do setor automobilístico, e isso é importante porque a cadeia produtiva e econômica do setor automobilístico é relevante no país. Mas, por outro lado, a gente sabe que as nossas cidades não estão preparadas para isso. Então, eu acho que a sua pergunta é importante e eu queria trazê-la para o contexto de cidades criativas. Ou para o contexto de criatividade na cidade. Eu acho que a gente precisa, é o que a gente tem tentado fazer dentro da prefeitura, a gente precisa trazer abordagens criativas e inovadoras dos órgãos públicos. Eu acho que a gente tem aqui exemplos disso para atuação na cidade. Talvez Paraty e as cidades históricas evidenciem isso mais, porque tem um território protegido, felizmente pelo IPHAN, né, uma atuação... veja, um órgão desde 1937, um órgão que é criado no período do governo Getúlio Vargas, um período, de certa maneira, de construção de ideia e do homem moderno brasileiro, construção de indústria, de relações de trabalho, e a gente tem esse órgão, felizmente, presente até hoje, e eu acho que isso traz a oportunidade de ver essa discrepância entre um território histórico e uma área de urbanização desenfreada, que eu acho que é um cenário de todas as cidades brasileiras. E aí, nesse sentido, queria fazer essa distinção entre urbanização e cidade. Acho que a gente tem um processo de urbanização, mas não necessariamente dentro do processo de urbanização nós temos qualidades de cidade. E acho que essas qualidades de cidades passam necessariamente por resgate de espaço público. Acho que isso é fundamental hoje para todas as cidades brasileiras, de promoção dessa publicidade da cidade no sentido de república, de espaço de todos, porque eu acredito, e reforçando a questão das centralidades, dos centros históricos. Essa é uma condição que passa por todas as cidades brasileiras. De abandono, está ligado ao nosso, infelizmente, nosso modelo de desenvolvimento urbano. Enquanto tiver território, a gente precisa fazer a gente tem feito esse urban sprawl, esse esparramamento urbano. Isso sempre deixa uma centralidade ociosa, vazia. E essa centralidade, quanto mais central, quanto mais diversa, quanto mais local de encontro, ela contribui diretamente para conexões, comunicações, trocas de ideias e criatividade. Ou seja, a discussão do modelo de desenvolvimento econômico está totalmente atrelada à discussão do modelo de desenvolvimento urbano. A gente não dá mais para separar isso. E o fato da discussão sobre criatividade, cidades criativas, repito, ter ganho relevância é consequência direta, é um desdobramento da discussão do ambientalismo que a gente começa a enfrentar a partir da década de 70. Então, eu acho que a sua pergunta é fundamental, a gente aplica ela para todas as cidades, aplica ela para o Rio de Janeiro. Talvez as cidades históricas nos apresentem isso de uma maneira mais contundente, mais marcante, mas esse é um problema de todas as cidades e acho que é um trabalho conjunto de órgãos públicos, de sociedade, de iniciativas privadas para a gente requalificar isso. Aproveitando a época agora de eleição, que a gente tem que instigar isso na sociedade para que eles já preparem uma cobrança com essa preocupação. Maurício, sustentabilidade, tem mais mas uma consciência. pergunta aqui. Bom dia. Meu nome é Zuleide Ponciano, eu sou analista de educação do Senai e tenho tido a grande responsabilidade de, juntamente com os meus colegas, desenvolver os currículos que estão formando jovens e adultos para o trabalho na indústria criativa, mais especificamente no audiovisual, como foi mostrado no início desse encontro. E, nesse momento, nós temos percebido, quando recebemos esses jovens, esses adultos para esses cursos, nós temos percebido que há uma grande dificuldade, um grande distanciamento dessas pessoas da sua própria história, da história brasileira, da sua própria cultura, mesmo no município do Rio de Janeiro. Vemos também, ao mesmo tempo, como eles ficam fascinados quando começam a conhecer
a história da moda, a história do design, a história geral mesmo. E vi também e compreendo como nicho de negócio uma grande sacada dos senhores empresários a respeito dos eventos que têm sido organizados, mas que são ainda eventos muito caros, à exceção da Árvore de Natal, que reúne uma gama, uma diversidade imensa de culturas, enfim, um encontro até bem democrático. Os outros eventos, eu vou ser breve, os outros eventos são ainda inacessíveis. Então, a minha pergunta, e tive que fazer essa exposição, me desculpem, a minha pergunta é, do ponto de vista da classe C, ainda como nicho de negócio e tal, qual é o movimento que vocês têm incentivado, ou, em termos de política pública, que vocês têm cobrado das autoridades parceiras, para que essa cultura seja cada vez mais democrática, acessível, portanto? Obrigada. Você, como que é do ramo, do mercado, você acabou de dar um exemplo de... Bom, eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência no Festival Vale do Café. Primeiro, nós temos mais de 80 eventos, quais só 14 são pagos. Os outros, de qualidade indiscutível, eu vou falar um pouco sobre um deles esse ano, abre condições para que as pessoas possam ir aos eventos, e depois eu vou falar um pouco sobre a utilização da mão de obra local. Nós sentimos na região que eles não tinham noção do que é uma orquestra sinfônica. Apesar de movimentos interessantes, a UPIM, Vassouras, um movimento de música forte, existe um movimento que, para mim, é mais exemplar, que é Rio das Flores, que é um município 20 mil habitantes, que tem uma camerata. E a prefeitura dá as condições aos meninos, e os meninos vêm em lombo de burro. São filhos de peões de fazenda que vão tocar violino, viola, e vão lá, e nós pegamos esses grupos e levamos para outras cidades para se representarem. Então, como eu te falei, as cidades, a garotada, o público novo, a classes emergentes, não conhece o que é uma orquestra sinfônica. O que nós fizemos há 4 anos e estamos fazendo? Nós levamos a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, que vem de movimento social também, para tocar na cidade, em algumas das cidades do evento, e nós trazemos um chamarizinho. Ano passado foi Ivan Lins. As pessoas vão pensando que vão assistir um show do Ivan Lins e assistem a primeira parte. Uma orquestra sinfônica, o maestro explica o que é uma orquestra, explica os naipes, como funciona, e na segunda parte o artista convidado vem como solista cantando com a orquestra. E a gente sente que o trabalho cultural e social está sendo feito. Esse ano, com o mote de 100 anos de Luiz Gonzaga, e eu tive o orgulho de trabalhar com o Luiz Gonzaga, fui sair da engenharia para trabalhar com Gonzaguinha como produtor dele, e daí comecei a trabalhar com o Luiz Gonzaga. Nós estamos levando a Elba Ramalho. E a Elba vai fazer a mesma coisa, ela vai ser a solista da orquestra, e nós sentimos que, nós começamos isso em igrejas, hoje em dia é praça pública, e movimenta a cidade. O segundo ponto que você falou, em relação à parte de contexto de tradições que nós falamos, nós temos um acordo com a universidade local, a Universidade Severino Sombra, que a gente entende, isso desde o meu tempo de estudante, que a função da universidade não é só ensinar, é entender o problema social, cultural e trabalhar isso para a sua coletividade. Então, nós repassamos integralmente à Fundação Cultural, que são aos alunos, que recruta alunos da universidade, de vários setores, eles que fazem o levantamento dos grupos, entram em contato com os grupos, dirigem, produzem o evento. A nossa parte nisso é só pagar a conta. Então, nesse ponto, além de a gente poder levar esse trabalho importantíssimo de resgate cultural, que se não fizer isso vai acabar, vai morrer, a gente dá condições, primeiro, aos grupos de poderem se apresentar gratuitamente, em alguns municípios. A nossa ideia
no futuro é conseguir levar a todos os municípios, é evidente, mas dá a essa garotada que vem vindo, entendeu? A condição de conhecer a sua região, conhecer a cultura da região e dos movimentos sociais existentes. Então, eu acho que isso, voltando, eu acho muito interessante essa diversidade que está aqui na mesa, quer dizer, estamos aqui com órgãos públicos e um produtor privado fazendo eventos. Mas o nosso exemplo é esse. E a árvore de Natal, sei lá, é outro momento. Né? Olha aqui, a produção está pedindo para a gente encerrar. O Fajardo me pediu para fazer uma propaganda que vale a pena. Eu tenho que... Vamos lá. Eu queria primeiro agradecer a todos, ao Amaury, ao Nelson, ao Fajardo. Adoraria que a gente pudesse ficar conversando. Tem vários assuntos que puxam aqui desses exemplos, mas assim, realmente a gente tem que terminar. Então eu vou te pedir desculpa, Amaury, vou nem abrir para que vocês façam um agradecimento. É que ele vai falar de um evento especificamente, é um anúncio. Aí eu acho que é legal. Rapidinho, Fajardo. Rapidinho, vou só falar então dessa oportunidade de reforçar essa discussão que é relevante, que a gente vai promover em novembro, o Fórum Mundial de Criatividade, a 9ª edição do Fórum Mundial de Criatividade, que foi a partir de um trabalho nosso, onde a gente conseguiu essa inclusão numa rede internacional de distritos de criatividade. O Rio de Janeiro, então, ganhou essa chancela de fazer parte de um dos distritos de criatividades. E a gente, então, em novembro, de 20 a 25 de novembro, já temos aí o apoio fundamental do SEBRAE nessa iniciativa. A gente vai realizar esse fórum, isso vai acontecer no Porto, no Pierre Mauá, e o tema desse fórum é redesign e transformação urbana. Ou seja, a gente quer trazer essa discussão, mais uma vez, da contribuição da criatividade, dos processos criativos e do conhecimento como um pilar de reordenamento de qualificação urbana. Obrigado. Vamos lá. César, entra aí. Bom, agradecendo então a todos os palestrantes, solicitamos que o senhor César permaneça no palco. Vamos dar prosseguimento então ao próximo painel, que versa sobre movimentos criativos, que abordará a importância dos eventos criativos no contexto da cidade criativa e como esses eventos se tornam movimentos criativos que impulsionam as cadeias criativas da cidade. Bom, convidamos então ao palco Ana Cecília Springfeld, que está aqui representando o senhor Paulo Borges, do grupo Luminosidade, que não pôde estar presente por problemas de saúde. Esse grupo responsável pela organização e produção dos eventos Fashion Rio, Rio à Porter e São Paulo Fashion Week. Por favor, senhora Ana Lúcia Springfield. Tudo bem. Senhor Marcos Magalhães, da Anima Mundi. Marcos é autor de diversos curtas-metragens em animação e um dos fundadores e diretores do Anima Mundi, Festival Internacional de Animação do Brasil, hoje um dos 5 principais eventos de animação do mundo. Por favor, senhor Marcos Magalhães. Ok. E Júnior Perim, do Festival Internacional de Circo, cofundador e diretor executivo do Circo Crescer e Viver, que desde 2003 é um dos protagonistas do chamado Circo Social do Brasil. É realizador do primeiro Festival Internacional de Circo, o maior evento de gênero do Brasil, com uma extensa programação de espetáculos nacionais e internacionais e diversas atividades realizadas nas comunidades e territórios pacificados da cidade do Rio de Janeiro. Bom, então, coloco aqui novamente o moderador, César, para iniciar. Vou fazer uma proposta assim, da gente tentar... Eles estão marcando 15 minutos para cada intervenção, não é isso? Então,
pessoal já sabe, 15 minutos, se a gente puder enxugar um pouco, melhor. Vamos começar pelo Fashion Rio? Então, todo seu. Eu vou pedir licença a vocês, que eu vou me ausentar, que eu vou dar uma entrevista ali fora enquanto você fala, mas 2 minutinhos e volto. Bom dia, ainda bom dia. Meu nome é Ana Cecília, eu sou gerente de relacionamento e gestão da Luminosidade. A Luminosidade é uma empresa que foi criada há cerca de 15 anos e desde 2009 nós assumimos o Fashion Rio e o Rio Apporter, que é o salão de negócios. Na verdade, a gente acredita que moda é um assunto transversal, então, em torno disso, a gente aborda diversos temas a partir das semanas de moda. Então, não existem só desfiles. Para quem não conhece o São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio, a gente tem cerca de 30 marcas que desfilam a cada edição. Então, 2 edições por ano, em janeiro e maio. E, a partir desse ano, na verdade, vai haver uma transição de calendário. Então, em outubro, a gente tem uma nova edição. E, a partir de agora, passará a ser em outubro e abril. Bom, ao longo desses 15 anos, a Luminosidade vem construindo e reposicionando as marcas, tanto São Paulo Fashion Week quanto Fashion Rio, em busca da ampliação e fortalecimento da imagem desses eventos como importantes plataformas e polos incentivadores e organizadores, não só da cadeia têxtil, mas também da economia criativa como um todo. Então, em todas as edições, nós abordamos outros assuntos como cinema, música, design, fotografia, gastronomia e arquitetura, né? Esses são alguns dos temas recorrentes nos eventos. Toda edição também tem um tema inspirador. Depois a gente vai ver essa edição que foi a edição de verão, ainda do ano passado. Vocês vão ter uma ideia melhor de como a gente organiza os eventos. Além disso, desde 2007, que o São Paulo Fashion Week vem publicando edições sobre economia criativa e organizando diversos seminários sobre economia criativa. No Fashion Rio, dentro do Rio Apporter, que é o salão de negócios, nós também abordamos diversos temas relacionados à economia criativa. Depois vocês vão ver também alguns dos temas que nós apresentamos. Deixa eu ver aqui. Vou falar um pouquinho das exposições que a gente já apresentou no Fashion Rio desde 2010. Em 2010, nós fizemos a exposição Hoje Mais 7, a exposição Ipanema, que foi com curadoria do Oscar Metsavar. Exposição Rio Eu Te Amo, em 2010, a exposição sobre o centenário de construção do Porto do Rio de Janeiro, com imagens cedidas pelo Instituto Moreira Salles e pela Companhia das Docas. A exposição Pedras Portuguesas, do fotógrafo Bruno Veiga. Em janeiro de 2011, a exposição Alma Carioca, com fotos de acervos pessoais de estilistas, grifes, fotógrafos e agências que traduziram a Alma Carioca, celebrando a ação, a memória viva e as realizações. Traços que expressaram estilos e comportamentos com precisão. A exposição Zuzu Anjo, que foi uma exposição que seguiu toda a área externa do pier, com uma ala inteira destacando a obra da estilista Zuzu Anjo. Em maio, nós fizemos a exposição Universo Tropical, que é essa que eu vou mostrar a seguir, a Rio Design e a exposição das Musas. E em janeiro de 2012, essa Bossa é Nossa, que foi, na verdade, um passeio pelas capas de disco dos anos 60, com curadoria do Charles Gavan, a exposição do Fernando Torquato, que foram fotos com um olhar muito íntimo e pessoal de celebridades, e a exposição do Sérgio Rodrigues, que foi um mergulho na vida e obra do arquiteto e designer, e que, na verdade, impulsionou a criação do Instituto Sérgio Rodrigues, que deve acontecer ainda esse ano, e fez com que o próprio Sérgio olhasse para a sua obra de uma forma diferente. Então, foi
Assim, para a gente foi uma honra poder ter feito essa exposição. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dos eventos. Então, a gente, na verdade, tem muito orgulho de ter contribuído para transformar o PIR num novo local de eventos no Rio de Janeiro. Foi nossa proposta mesmo descobrir um espaço diferente. Nós ocupamos cerca de 14 mil metros no PIR. São cerca de 4 armazéns, cada armazém tem cerca de 3.500 metros, ainda tem todos os bolsões. Agora, essa última edição, infelizmente, por conta da Rio+20, nós não pudemos fazer no PIR, mas a próxima edição a gente deve voltar. Essa foi a Universo Tropical, onde vocês estão vendo ali no fundo tem o quadro da Marquesa de Santos, que é do acervo do Museu Histórico Nacional. Foi a primeira vez que esse quadro saiu para um lugar que não fosse um museu. Então, foi para a gente também uma honra enorme. Inclusive, assim, tem momentos muito interessantes que acontecem durante o Fashion Rio, que a gente acha que são só os desfiles, que as pessoas querem só ver de ser vistas, mas tinha uma segurança que estava justamente diante da Marquesa de Santos, que nunca tinha ido ao museu, que, por conta da exposição, falou que no final de semana seguinte ela iria com o filho, e ela estava muito comovida com a oportunidade que ela teve de ver essas obras. Foram peças também do Instituto Zuzu Ângelo, também do acervo do Museu Carmen Miranda, Hélio Oiticica. Essa foi a exposição das musas. A gente normalmente explora não só o interior dos armazéns, mas também a fachada. Passando. Aí, musas inspiradoras de diversas épocas. Essa foi a exposição de design, foram basicamente designers do Rio de Janeiro. A gente teve grande contribuição da Firjan na curadoria dessa exposição. Que isso é uma conversa que a gente vem tendo já há muito tempo, justamente buscando esse diálogo com o design de mobiliário, de objeto. Isso foi também dentro de um dos armazéns. Para quem nunca esteve no Fashion Rio, a gente normalmente organiza, são 3 salas de desfile, de cerca de 1.500 metros quadrados, e um armazém inteiro com lounges dos patrocinadores, que são espaços de relacionamento. Cada um tem cerca de 100 metros quadrados. E no corredor que dá acesso justamente a esses lounges, normalmente a gente faz exposições, que é o que a gente chama das áreas de convivência. Congelou ali. Que acabou. Depois, a próxima apresentação. Não, tem mais uma, que é a Inverno. Só para mostrar um pouquinho da exposição do Sérgio Rodrigues. Bom, além, na verdade, das Semanas de Moda, tem um projeto que a gente lançou esse ano, que está em fase de inscrições,
justamente para, acho que, firmar a nossa marca mesmo, a nossa empresa como uma empresa que é voltada para a economia criativa, chama-se Movimento Hotspot, que é um prêmio que busca identificar, revelar e inserir no mercado talentos em 11 categorias da criatividade, que inclui moda, beleza, fotografia, arquitetura, design gráfico, ilustração, ideia, que é uma categoria mais voltada para empreendedorismo, música, agora não me lembro se falei todas, mas, enfim, quem tiver interesse, o portal já está no ar, chama-se www.movimentohotspot.com. As inscrições vão até 31 de agosto. Depois a gente vai ter, a partir de novembro, que a gente chama de festivais regionais, onde a gente vai, na verdade, apresentar esses talentos pré-selecionados nessas 11 categorias. E vão ser eventos em 10 capitais do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro. Depois vai haver 2 semanas de imersão, uma no Rio, outra em São Paulo, onde esses talentos das 11 categorias vão criar novos projetos num movimento colaborativo com outros participantes e também com os curadores. E depois dessas 2 semanas, vai haver um festival final onde serão apresentados os finalistas. Todas as categorias têm premiações em dinheiro. A categoria moda, por exemplo, o ganhador vai receber um prêmio de R$150 mil para desenvolver a sua coleção e vai poder apresentar a sua coleção no São Paulo Fashion Week ou no Fashion Rio. Então, isso só para mostrar que a Luminosidade realmente pensa muito além da moda, e porque a moda conversa com diversos setores da economia criativa. Então, é isso. Obrigada. O Fashion Rio, sim, ganha uma nova fase com a entrada da Luminosidade como realizador, produtor e realizador. Mas ele também tem a sua origem, e a Firjan sempre pontua isso, quer dizer, numa avaliação do setor de moda do Rio de Janeiro, a importância de ter um evento de moda na cidade do Rio de Janeiro, e o quanto isso qualificou a moda do Rio, quanto isso foi importante no aumento da qualidade, do valor mesmo do produto produzido no estado do Rio de Janeiro. Bom, pela ordem, agora eu vou seguir a ordem, não tem jeito. Marcos, não sei se você sabe, eu conheço muito seu irmão, né? Sou muito amigo do seu irmão, o engenheiro, eu sou engenheiro. Não, Pedro Paulo. Eu sou mais velho. Onde você achar melhor. Bom, eu queria agradecer a Firjan por esse convite, né, de estar aqui falando de economia criativa, aqui na Rio Mais 20. Na verdade, a gente está preparando o Animamundi Mais 20. Nós também vamos fazer 20 anos, agora em julho. Por isso eu não estava aqui na hora, porque telefonemos o tempo todo. Eu tive que sair ali para atender. Então, assim, esse conceito de economia criativa que surgiu há pouco tempo, na verdade, a gente está muito confortável com esse conceito, porque nós criamos esse festival justamente para transformar a nossa criatividade, que é uma criatividade abundante, né? Os animadores vivem disso, né? Ou tentam sobreviver disso, porque é uma coisa que até pouco tempo não encontrava, né? A animação no Brasil ela vai fazer 100 anos em 2017, que em 1917 foi feita a primeira animação, o Kaiser, de Álvaro Marins, 7. Mas nesse processo, poucos animadores conseguiram se sustentar, né? Então, a gente criou o festival nos anos 90, depois daquela devastação do governo Collor, acabando com todas as possibilidades de alguém que fazia cultura continuar sobrevivendo. A gente encontrou alternativa no festival, criar um festival para que a nossa atividade criativa se tornasse economicamente sustentável. Então, é isso que a gente tem feito nesses 20 anos. Eu e mais 3 colegas que nos conhecemos na ocasião de um acordo com o Canadá, com o National Film Board, que é um grande centro de experimentação de animação, de formação,
e a gente pegou dessa veia para criar um modelo brasileiro de incentivo a essa arte da animação. A animação ela é um pouco difícil de classificar entre todos os setores, né, da economia criativa. A gente viu aqui na primeiro painel um gráfico, o estudo da Firjan sobre vários, e a gente tinha artes visuais e não sei se tinha cinema, mas na verdade a animação ela engloba tudo isso. Ela usa todas as linguagens criativas e transforma isso em ilusão de movimento. Na verdade, a animação é o berço do cinema, é o berço de todas as artes visuais, e toda a indústria audiovisual, hoje em dia, precisa ter animação, precisa ter a pesquisa e o desenvolvimento proporcionado pela animação. A animação, ela proporciona todo o avanço tecnológico que existe no cinema. Todas as tecnologias que existem atualmente, elas têm berço na primeira experiência de animação, que foi anterior aos irmãos Lumière, né, que foi na França também. Os irmãos Lumière foram lá visitar um inventor chamado Émile Reynaud e adaptaram tudo que ele fazia manualmente para um processo fotográfico. Bom, então é isso. Assim, eu procurei mostrar esse ciclo que vem do estúdio aberto, que é um conceito que nasceu junto com o festival, de fazer oficinas para o público, gratuitas, instantâneas, para que as pessoas fossem ver os filmes e pudessem experimentar como eles são feitos. E ter a satisfação de produzir, né? De ter esse encanto de ver um desenho, um boneco de massinha se mover ali na frente dos olhos, né? Então isso funcionou à beça, né? Então isso gerou, anos depois, iniciativas como o Animafórum, que está todo ano juntando todas as novidades que tem no mercado, né? Todos os projetos que estão em andamento, os projetos que têm a oportunidade de encontrar produtores, distribuidores internacionais, né? Então, esse ciclo se fecha. Uma figura que aparece aí, que é emblemática, que é o Guilherme Marcondes, que esse ano ele assina a programação visual dos 20 anos. Ele é um animador que conheceu a animação no Animamundi, frequentou o estúdio aberto, depois foi para o exterior, fez carreira e hoje é um dos grandes nomes, né, como o Carlos Saldanha também, que tem uma história parecida, que conta uma história parecida em relação ao Animamundi. Quer dizer, então é isso que a gente tem orgulho de ter proporcionado aí nesses 20 anos. E eu acho que exatamente, acho que vem bem ao encontro desse conceito de economias criativas. O que a gente não está ainda muito realizado é que, apesar de ser um evento tipicamente de massa, a gente vê Bob Esponja, a gente vê o show, a Pixar esse ano nos ofereceu o lançamento do novo longa-metragem deles, vai trazer um animador para falar também. Quer dizer, já tem esse movimento espontâneo da indústria procurar o Animamundi, mas a gente, apesar de ter trazido desde o primeiro ano esses artistas todos para o Rio de Janeiro, de ter trabalhado o Rio de Janeiro numa época em que eu me lembro que eu comparava o nosso esquema ao esquema que eu vivi em festivais comunistas, que eu frequentei ainda adolescente, em que você entrava numa excursão programada com um guia que não te deixava nem dormir sozinho. A gente fazia isso com os nossos convidados por causa do problema de segurança. Hoje em dia a gente está bem mais relaxado, mas nunca ninguém recusou um convite para vir ao Rio de Janeiro. Quer dizer, e essa fama do festival como um polo cultural aqui, a gente viu muito evidente. Mas, apesar disso, até hoje a gente não é reconhecido como um evento, por exemplo, da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente está batalhando isso, mas ainda não conseguimos esse reconhecimento. E então acho muito importante estar aqui para trazer isso. Assim, a gente vai fazer os 20 anos, vai fazer uma festa linda, esperamos que tudo dê certo, mas o Animamundi tem muito mais territórios a conquistar aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, isso que a gente faz aí durante 10 dias com o público dessas oficinas, a gente tem um projeto de fazer um museu vivo, de mostrar passado, presente e futuro de animação num espaço interativo, que, aliás, uma das inspirações para o próprio festival veio de espaços como esse, como o Museum of Moving Image, que existia em Londres, que agora está sendo restaurado. Enfim, a gente tem um monte de projetos. Então, a gente está aqui super aberto a receber
propostas de participação, de intercâmbios. Tá? Obrigado, Marcos. Tá? Tem uma frase de um amigo nosso que o sucesso não se explica, né? Quer dizer, assim, o Animamundi é um sucesso, eu estou aqui emocionado de poder participar com esses movimentos, que são movimentos assim tão importantes na cidade do Rio de Janeiro. Eu estava falando do negócio de Paraty, às vezes a gente não se dá conta, né? O que a gente tem de capital que a gente tem aqui nessa cidade, de termos de realização, de coisas que já acontecem, que são já bem-sucedidas, e aí fica a gente inventando coisas que não precisa nem mais inventar, né? Já estão aí. Parabéns. Depois vamos lá para o debate.